E não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita. Bom dia! Vamos para mais uma live da Quinta do Diabetes. Seja muito bem-vinda, Janaína, bem-vinda, bom dia. Bom dia a você que nos acompanha aqui toda quinta-feira na nossa live ao vivo, onde o objetivo da gente nessa live é justamente ter um bate-papo, né? Ter um bate-papo, tirar dúvidas, né? Conversar a respeito do diabetes. Meu nome é Irlena, eu sou médica endocrinologista. E a minha missão é fazer com que você alcance a cura pelo controle e viver uma vida sem restrições com o diabetes, tá? Uma rotina tranquila, onde lhe traga bem-estar, saúde, aceitação e autoconhecimento em relação aos cuidados do diabetes. Que a gente sabe que o conhecimento, tanto o conhecimento interno quanto o conhecimento global que você pode ter em relação ao diabetes, isso é um aprendizado que não se esgota, tá? É um aprendizado diário e contínuo, onde todo dia você pode aprender um pouquinho. Não precisa você querer dominar o diabetes, aprender tudo de uma hora para outra, porque às vezes cansa, se torna frustrante, né? E você não vai conseguir, tá? Então vá devagar, vá um passo de cada vez, tá? Se conhecendo para que você consiga, sim, alcançar as suas metas, não só em valores numéricos em relação ao controle da glicose, tá? Mas as suas metas pessoais, as suas metas como ser humano, que isso talvez seja até o que mais importa aí dentro desse contexto global. Hoje a nossa live vai ser uma live de perguntas e respostas. Eu vou até dar um spoiler, eu ia fazer uma live sobre a questão de como você lidar com o sabotador, como você trazer o seu companheiro, a sua companheira para dentro da sua realidade em relação ao diabetes. Mas a gente vai deixar para a próxima quinta-feira, porque a gente recebeu muitas perguntas na caixinha de perguntas e eu acho interessante a gente responder. Se você, bom dia Ivonete, também chegou. Se você quiser fazer alguma pergunta ao vivo, pode me chamar aqui, ficar à vontade, porque o nossa live, o objetivo é a gente justamente ter esse bate-papo, tá? Então, se quiser fazer alguma pergunta ao vivo aqui, a gente se conversar, bater um papo, interagir aqui ao vivo com todos que estão aqui, vai ser muito bacana também. É só me chamar ali na caixinha. Então, sem mais delongas, vamos começar a responder aqui as perguntas, até para dar tempo. Bom dia, Mona Lisa, Eliane, bom dia, Rose, bom dia, sejam todas bem-vindas. Bom dia a vocês que nos acompanham aqui toda quinta-feira. Vamos ver aqui, vamos começar aqui pelas perguntas que a gente recebeu na caixinha de perguntas. Deixa eu ver aqui, foram muitas perguntas, deixa eu ver, vamos ver se a gente consegue responder todas. Ixi, peraí que saiu. Vamos voltar. Aqui. Dicas para as pessoas com pré-diabetes, né? O que é o pré-diabetes? Todos nós, quando a gente tem o histórico familiar de diabetes, a gente já nasce com essa lâmpadazinha que eu digo dentro da gente. Eu tenho a minha lâmpada aqui porque a minha família, por parte de mãe, é toda portadora de diabetes. Meus tios, tá? Eu tenho 7 tios, os 7 têm diabetes, a minha mãe tem o pré-diabetes, que a gente acompanha também para que não evolua para o diabetes. Então, se você tem um histórico familiar, você já tem um percentual maior de chance de desenvolver, seja o pré-diabetes ou o diabetes já instalado, tá? Só que eu sempre falo aqui que a genética, ela não é destino, né? Então, a gente pode e muitas vezes deve e precisa cuidar da nossa saúde para que a gente não siga o fluxo natural das pessoas que nos antecederam, até mesmo porque o nível de conhecimento ele é cada vez maior, a modernidade em relação à medicina, os exames, né?
e principalmente o autocuidado, o cuidado que você tem com você e com a sua saúde. Então, o pré-diabetes é como se fosse essa lâmpada piscando. Essa lâmpada está dando o aviso que ela está querendo acender, tá? E a lâmpada, quando acende, ela pode sim voltar ao estado normal dela, e a gente já sabe disso, que em alguns casos a gente consegue reverter o diabetes, a gente vê muito isso em consultório e já tem estudos bem estabelecidos mostrando que é possível reverter o diabetes, obviamente dependendo de cada caso, dependendo de quanto tempo de doença você já tem também, tá instalado, e se você tem uma reserva na produção de insulina pelo seu pâncreas. Mas o pré-diabetes é esse estágio inicial de evolução para o diabetes, que se a pessoa não cuidar, se a pessoa não mudar hábitos, se não controlar o peso, né, se não decidir cuidar da sua saúde, a chance de evoluir para o diabetes nos próximos 2 anos é muito grande. Então, é importante a gente ter esse autocuidado associado em relação ao controle da glicose, tá? E as dicas para as pessoas com pré-diabetes, que foi a pergunta que foi dada aí, é justamente trazer essa mudança de rotina para você. E como eu sempre falo, não precisa mudar tudo de uma vez. Você pode mudar num passo a passo. Você pode mudar por onde é mais acessível para você, por exemplo. Né? Mudar o que, doutora? Mudar os pilares da boa saúde. Procurar ter uma alimentação melhor. Procurar exercício, eu sempre falo, é um pilar que favorece todos os demais, tá? Exercício é fundamental, o nosso corpo ele pede movimento, então o pilar do exercício físico ele é importantíssimo para a gente prevenir uma evolução para o diabetes. Hidratação, gerenciamento de emoções, estresse, né, do dia a dia, o intestino, um sono regular. Por que o sono é importante? Por diversas maneiras. Quando a gente relaciona ao diabetes, ele pode causar ganho de peso, tá? E pode aumentar a resistência à insulina também. Então, por isso é muito importante a gente preservar o sono para que a gente não evolua para um quadro de diabetes instalado. E mesmo você que já é portador de diabetes, ajuda demais. Uma boa noite de sono ajuda muito no controle da glicose. Então é fundamental que você traga esse cuidado para a sua vida e em alguns casos que isso é preciso ser avaliado dentro de uma consulta médica, tá? De acordo com a sua história, com o seu exame físico e os demais exames complementares, há necessidade já de usar alguma medicação para ajudar nisso também, tá ok? Então, isso é fundamental. O pilar medicamentoso dentro do pré-diabetes, muitas vezes ele existe também, tá? E é necessário, só que isso é avaliado conforme cada caso, conforme a necessidade da pessoa, as indicações, as contraindicações, para que a gente possa ajudar de forma individualizada e da melhor maneira possível. Então, de forma bem prática, as dicas são essas que a gente sempre fala aqui nas nossas lives, fala nos nossos conteúdos, são os cuidados de prevenção que todos nós, não é só você que está com alteração na glicose, não, todos nós precisamos ter em relação à nossa saúde, tá? A doutora falando assim parece fácil, não é fácil, tá? Não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo fazia, todo mundo estava aí de bem com a vida. Não é fácil, tá? Só que é possível, é sim possível você procurar ajuda, tá? Procurar ajuda não é um demérito, muito pelo contrário, é um sinal de coragem. Procurar ajuda para que você possa, com o incentivo de profissionais da área, com o incentivo da sua família, dos seus amigos de trabalho, você possa, e com principalmente o seu desejo, o seu incentivo, tá, de melhorar a sua saúde, você consiga essa evolução. A Débora tá perguntando se a live vai ficar gravada. Vai sim, Débora, tá? Vai ficar gravada sim, tá bom? Então, assim, é importante, né, que você queira mudar, que você tome essa decisão. Ontem eu atendi uma paciente no consultório, né, que a gente estava conversando exatamente isso com ela. Tomar a decisão
tomar a decisão, ela estava tomando um tanto de remédio, sabe? Remédio para ansiedade, remédio para dor, remédio para glicose, remédio para colesterol, remédio para isso, reposição de vitaminas, não sei o que e tal. E talvez a melhor medicação para ela, foi isso que eu comentei com ela, a melhor medicação fosse ela tomar uma decisão importante, sim, que a gente sabe que não é fácil, a cabeça fica fervilhando, mas tomar uma decisão que ela precisa tomar do ponto de vista pessoal e profissional dela também. Então, isso, né, dependendo do contexto de cada um, às vezes pode ser até muito mais valioso, muito mais poderoso do que usar qualquer medicação, seja ela X, Y, Z, que você conversando com seu médico, você pode definir quais são as melhores para você, tá? Então, a dica, não é dica, né? Porque dica vai aquela coisinha rápida. Não é dica, é você buscar, você decidir cuidar da sua saúde, buscar essa transformação para o seu dia a dia, num passo a passo, sem muita crítica, sem muito julgamento, para que você consiga evoluir devagar e aos poucos, tá bom? Então, essa é a dica, né? Deixa eu ver aqui que, nossa, tem um tanto de comentários, às vezes eu me perco com as perguntas. Vamos ver aqui, deixa eu ver aqui o Márcio. Márcio falou, gostaria de tomar remédios somente naturais. Ô Márcio, você pode, tá? Olha um remédio natural poderoso que a gente tem, que é o exercício. Olha um remédio natural poderoso que você tem, que a gente acabou de comentar os remédios mais naturais. Conectar com a natureza, você exercitar a gratidão, você ligar, ter bons relacionamentos, tudo isso são remédios naturais. Você comer bem, você comer alimentos mais naturais, tirar um pouco dos industrializados, tirar um pouco do excesso de condimentos, do excesso de açúcar, de sal da sua rotina, tá? Tudo isso são remédios naturais e maravilhosos, tá? Para a sua saúde. O exercício, por exemplo, uma caminhada que você faz conectando com a natureza, aliviando pensamentos. Isso é um remédio natural e, olha, o melhor de tudo, né? Não é só natural, não, barato, tá? Então, assim, procure esse tipo de medicamento que a gente não compra ainda na farmácia. Às vezes eu brinco com os pacientes. Será que vai chegar o dia que a gente vai chegar na farmácia e vai dizer, me veja aí 2 comprimidos, um de pilates 3 vezes por semana e um de, vamos dizer, sei lá, de musculação 2 vezes, ou então de caminhada, de hidroginástica, enfim, e você tomar o comprimido do exercício? Será que a gente vai chegar a esse ponto de evolução? Mas, assim, talvez nem seja o melhor, né? Porque deixa de ter esse contato, essa interação. Então, assim, remédios naturais e poderosos são aqueles que você pode fazer com o que você já tem, tá? Faça onde você está, com o que você tem e da maneira que você consegue. Existe um mito, às vezes, de achar que você tomar esses remédios manipulados, né, que existem na farmácia, que existem de forma bem difundida aí na internet, prometendo milagres e tudo mais, que você vai ter um benefício para a sua saúde, tá? Cuidado em relação a isso, porque nem sempre o que está naquele potinho, muitas vezes com uma cor vibrante, né? Um vermelho bem forte, um verde, um laranja, né? Laranja eles gostam muito, que é a cor da confiança. Uma cor bem vibrante, nem sempre o que está dizendo ali é o que contém dentro da medicação. Então, muito cuidado em relação a isso, tá? Porque você não... É importante qualquer remédio que você tome, você tenha o acompanhamento médico, tenha a indicação de usar aquela medicação para o benefício, para a sua saúde, tá? Então, alia-se a profissionais que estejam interessados em quê? Na sua saúde, tá ok? Isso é fundamental. Então, não tome remédio para X, Y, Z, prometendo benefícios de A a Z, tá bom? De A a Z com essa finalidade. Cuidado de verdade, porque muitas vezes tem hormônio, tem remédio para emagrecer, tem anti-inflamatórios, tem corticoide, enfim, tem muitas coisas que não são benéficas se não tiver indicação para a saúde, combinado? Minha glicose é 107, mas a glicada é 5,3, tá bom?
A gente aqui não avalia exames especificamente, ok? Mas quando você tem uma alteração da sua glicose de jejum, é importante você primeiro repetir o exame para ver como é que tá essa evolução num outro dia diferente, tá? E se essa glicose de jejum, que o normal dela é estar até 99, se ela estiver dando 100, 100 e pouquinho, isso já pode ser um indício de uma intolerância, né? Uma glicose de jejum alterada. E essa glicose de jejum alterada já pode indicar, tá? Sugerir um quadro de pré-diabetes, que nós acabamos de comentar também. Então, não necessariamente um exame isolado fecha o diagnóstico. É importante você repetir e, mais uma vez, procurar ajuda médica para que você tenha esse acompanhamento individualizado e da maneira que você merece, porque você é diferente de qualquer outra pessoa. Ao mesmo tempo que a gente é interessante essa analogia, né? Ao mesmo tempo que a gente é igual, que a gente não é nem mais nem menos que ninguém, tá? A gente é diferente. Cada ser humano é diferente um do outro. Cada organismo responde diferente. Deixa eu ver aqui, vamos ver. A Rosi, desde 2016, meu exame de insulina sempre deu baixo, 2,3. Mas somente agora, em 2021, tá? Fui diagnosticada com diabetes tipo 1, o peptídeo C baixo, né? E o anticorpo que a gente faz, que em geral 80, 90% das pessoas com diabetes, que é o anti-GAD, esse anticorpo tá positivo, no caso de Rosi, e passei a usar insulina, tá? Então, Rosi, essa evolução ocorre mesmo, eu não sei a sua história, né? Fica às vezes complicado a gente avaliar exames aqui, porque realmente a gente não sabe a história e é um benefício para você, tá? Um benefício para você. Ai, doutora, não quer ver meus exames. Não, não é isso, tá? É um benefício para você, porque às vezes a informação que a gente dá, quando a gente não ouve o paciente, quando a gente não vê o contexto, quando a gente não examina, quando a gente não olha outros exames e avalia um todo, muitas vezes não é uma informação específica para você, tá ok? Então, assim, a sugestão que eu lhe dou é faça o seu plano de cuidados, siga o seu plano de cuidados, converse com o seu médico. O seu diagnóstico ele é muito recente mesmo, né? Provavelmente você ainda está nessa fase de ajustes iniciais, ajuste não só do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista também emocional. E você cuidar do seu emocional é um ponto fundamental dentro do processo, tá? É fundamental, porque as emoções, elas impactam diretamente no controle da glicose. Então, você cuidar dos seus pensamentos, cuidar das suas emoções, dos seus sentimentos, ajudam demais no balanço, no controle adequado do seu diabetes também. Então, siga as orientações da sua endócrino que lhe acompanha, sua endócrino de confiança, para que você possa alcançar todas as metas que você deseja aí dentro do seu acompanhamento, tá bom? E continue nos acompanhando aqui, viu? Que a gente puder lhe ajudar, a gente vai sempre estar aqui à disposição, tá certo? Bom dia, minha doutora linda, que me incentiva todos os dias. Ei, Samira, um beijo grande. Médico quer que eu tome glifage, mas não vou tomar. Olha só. Adoro te seguir, você é incrível. Ô, Débora, obrigada, viu? A gente sempre converse com o seu médico, tá? A verdade não está do nosso lado. Não está do lado do seu médico. É importante você conversar, você tirar suas dúvidas, você dizer também a sua opinião dentro do processo, viu? Você dizer o que você quer, o que você pode, o que você consegue fazer naquele momento. Porque assim, vocês juntos, é uma equipe, tá? É uma equipe. Você, seu médico, nutricionista, psicólogo, educador físico, enfermagem, sabe? É uma equipe que pode lhe ajudar dentro desse processo, desse plano de cuidados que precisa ser elaborado, tá? Então, a verdade não está do nosso lado. A verdade, ela precisa, muitas vezes a gente nem sabe, né, qual é a verdade, porque isso depende muito da evolução. Mas, assim, o plano de cuidados melhor elaborado para você precisa ser individualizado e precisa ser conversado, tá? Então, você trocar essa informação com seu médico, você dizer até, olha, é muito interessante isso, porque a saúde financeira também importa na hora da gente propor, né, sugerir algum tipo de tratamento aos nossos pacientes.
Então, até isso a gente conversa no consultório para que a gente possa dar a melhor orientação e ouvir também. A gente escutar o que vocês, como pacientes, têm para falar é fundamental na hora da gente propor um tratamento, um plano de cuidados para que tenha o melhor benefício de forma individualizada para cada pessoa que nos procura. Porque você não é o diabetes. Isso a gente vai sempre falar aqui, é importante. Você não é o diabetes. O diabetes é apenas uma parte, às vezes pequenina, às vezes um pouquinho maior, do seu contexto, da sua vida. Tá? Eu falo muito isso para minhas pacientes também de emagrecimento, né? Que precisam fazer esse controle do peso. Você não é um número na balança, tá? Esse número na balança, que muitas vezes repercute, sim, em muitos aspectos da sua vida, ele é apenas uma característica, um valor. Você não é esse, você é muito mais do que isso. Você tem todo um contexto envolvido, então não se restrinja ao diabetes, não se restrinja a um número na balança. E converse com o seu médico, diga a sua opinião, tire suas dúvidas, porque isso ajuda demais ao seu médico, tá? Não é só você não, a nós também. Ajuda demais ao seu médico, ajuda demais a gente como profissional da área que quer o seu bem, que é a sua saúde, ali ajudar, ali incentivar. Eu digo hoje que o médico ele é muito mais um incentivador dentro desse processo de cuidados com a saúde como um todo, tá? Banho de mar, ver o pôr do sol, olha lá, a tia Regiane, a minha tia lá de Fortaleza. Quem mora em cidade com praia, a gente aqui em Vitória também tem esse privilégio, né, de tomar banho de mar. O pôr do sol ele tá aí para todos, mas essa conexão com a natureza, gente, quem não faz, e não precisa ter um mar maravilhoso, um pôr do sol fantástico, não. Às vezes um canto de um pássaro, às vezes uma árvore balançando, né? Nossa, a natureza ela é tão impressionante. Agora eu tô olhando ali para a janela, apareceu um passarinho que ali tá ali no ar-condicionado. Olha que bacana. Sabe, a natureza ela é tão impressionante que qualquer coisa, uma flor delicada, qualquer coisa, um vento no rosto, sabe? Qualquer coisa que você possa se conectar à natureza, isso já te ajuda como um autocuidado, né? Então, aproveite o que o mundo nos oferece aí, porque não são poucas coisas. Depois que eu comecei a fazer exercícios, parei de tomar remédio para dormir e durmo melhor que com o remédio. Olha a Janaína aí dando um exemplo positivíssimo, parabéns, viu? Porque realmente o exercício, você valorizar o seu sono, tá? Você valorizar não só a qualidade do seu sono, que é você deitar e dormir bem. Essa noite eu até sonhei, tinha tempo que eu não dormia também, que eu tenho uma filhinha pequena, né? Às vezes ela ainda dorme comigo. E essa noite eu consegui dormir só porque ela dormiu com meu esposo. Então essa noite eu até sonhei, porque a gente sonha quando a gente entra num sono mais profundo. Mas assim, tanto você dormir bem, quanto você dormir a quantidade de horas que o seu organismo precisa para se recuperar, para repor, recarregar as energias, isso é fundamental na saúde. Fundamental, porque uma noite de sono mal dormida, o seu organismo demora 3 para se recuperar. Uma noite de sono mal dormida, você come em média, isso os estudos mostram, de 300 a 400 calorias a mais no dia seguinte, viu? Então é bastante coisa. Noites mal dormidas faz com que você já acorde com um pavio mais curto também para as necessidades, para as atribulações às vezes do cotidiano. Então você já acorda cansado, você às vezes já acorda já mais estressado, você não tem paciência para as coisas do dia a dia. Como a gente falou até anteriormente, aumenta a questão da resistência insulínica, favorece o processo de ganho de peso. Então assim, realmente preservar o sono, e um dos pilares da higiene do sono, a gente já fez uma live sobre isso, depois a gente pode fazer outras também, porque o sono é um pilar fundamental dentro da saúde. Um dos pilares que ajuda demais o sono, como a Janaína falou aí, exercício, tá? Exercício é fundamental porque melhora noites de sono. Exercício melhora o intestino, melhora a função sexual, você vê gente, faz amizade, pega sol, melhora a alimentação, alivia a ansiedade, melhora a sono. Enfim, é só coisa boa, tá? Eu sou às vezes a chata do exercício, porque
Apesar de que é um desafio para mim também, tá? Para mim é também um desafio. Eu fiz exercício durante a pandemia toda. Aí fiquei uma semana sem fazer, aí deu uma semana, deu 2, depois deu 3. Aí fiquei quase um mês sem fazer. Eu retomei agora aos poucos. Mas assim, eu fiz natação durante muito tempo, então eu fui esportista. E assim, o exercício ele é um benefício gigantesco que tem para a saúde. E eu sempre falo, para você que está parado, preste bem atenção, para você que está parado, o maior benefício do exercício, ele está nisso, em tirar você do sedentarismo, para você fazer o que, doutora? Qualquer coisa, tá? Qualquer coisa que você inicie, de preferência algo que você goste, começando devagar, no seu ritmo, num passo a passo, para que você saia do sedentarismo e comece a movimentar seu corpo. Tá? Isso pode ser uma caminhada, natação, hidroginástica, dança, balé. Tem uma paciente que adora balé, entendeu? Então, quando ela tá desestimulada, ela vai reinicia pelo balé. Então, qualquer coisa, você sair do sedentarismo é onde tem o maior benefício do exercício, tá? Vamos ver aqui se tem mais perguntas. 2 copos de água em jejum, legal. Hidratação é fundamental, um pilar muito importante, porque hidratar também ajuda no controle da glicose, tá? A glicose dentro do nosso sangue, né? É igual a água, né? Se você põe um copo de água com uma colher de sopa de açúcar, né? É uma viscosidade, é uma textura que tem, né? Para essa água. Se você põe um copo maior de água com a mesma colher de sopa de açúcar, por exemplo, né? Você enxerga mais límpido essa água. Então, assim, quanto mais você hidrata, mais você dilui a glicose dentro do seu organismo. 70% do nosso corpo é líquido. O nosso cérebro, gente, para a gente pensar direito, 76% do nosso cérebro tem líquido. Então, assim, você se manter hidratado é muito importante dentro da sua saúde, dentro do bom funcionamento dos órgãos, dentro do processo de saciedade também em relação ao alimento. Então, beba água, porque isso é fundamental. As dicas que a gente tem, dicas práticas que a gente dá dentro do consultório, é você comprar uma garrafinha para que você possa quantificar essa quantidade de água, tá? Então, você compra ali uma garrafinha de meio litro, de 1 litro, e aí você vai tanto vendo a quantidade, quanto a minha que eu tenho no consultório, por exemplo, ela é transparente, para ver se eu estou bebendo também, né? Então, você se propõe uma meta, eu vou beber aqui 1 litro pela manhã, mais 1 litro à tarde, e depois à noite eu complemento ali com mais meio, mais 1 litro, de acordo com a sua necessidade também. Então, garrafinha ajuda demais, torna o correto fácil. Outra coisa, você ter aqui, ó, aqui minha água, né? Então, ter fácil esse acesso à hidratação. Quando você estiver em casa que quiser beber, por exemplo, água, em vez de botar só 2 dedinhos e matar a sede e ir embora, não. Já enche um copo, tá? Com a água numa temperatura mais amena para que você consiga já ingerir uma quantidade maior de água. Então, assim, beba água porque é fundamental. E se precisar usar a tecnologia para lhe ajudar nisso também, você baixa aplicativos aí que tem inúmeros. Se alguém quiser depois a sugestão de algum, é só me mandar o direct que eu dou. E aplicativo, você tem inúmeros aplicativos aí para hidratação que possam lhe ajudar. É engraçado que foi ontem mesmo no consultório, uma paciente comentou assim que ela divide mesa, né, com outra colega no trabalho, e essa colega gosta muito de beber água, e ela mais ou menos, né? E aí o aplicativo dela é a colega. Toda vez que a colega vai beber água, que ela olha que a colega tá bebendo, ela toma junto. Ou então, quando ela esquece, a colega faz assim, ó, bate na mesa, diz vamos, aí ela vai e bebe água junto. Olha que aplicativo legal esse, mais humanizado, acho que impossível, né? Até bebi minha água aqui. Deixa eu ver o que mais. Minha glicose de jejum, a Vera, minha glicose de jejum dá sempre entre 120 e 130 e tomo glifage. Às vezes não acho necessário. Tentei uma dieta cetogênica, mas é muito difícil. Faço caminhada até 5 km por dia. Vera, que legal que você faz o exercício. Parabéns, tá? Parabéns. Eu sempre incentivo o exercício, eu sou uma incentivadora do exercício,
que ele é um pilar realmente que favorece os demais, tá? Glicose de jejum entre 120 e 130, isso precisa ser avaliado cada caso, às vezes a sua idade, se tem alguma outra coisa relacionada, mas a gente sabe que tem uma alteração aí sim, e que não necessariamente precisa, essa alteração precisa ser corrigida com remédio, tá? Muitas vezes é importante a medicação, porque a medicação ela ajuda ajuda na fisiologia do nosso organismo, ajuda os nossos órgãos a funcionarem melhor em relação ao diabetes, porque existe uma fisiologia envolvida. Por isso que muitas vezes a culpa não é sua, tá? A culpa não é sua, existe um contexto ali orgânico envolvido, que hoje a gente tem medicamentos que ajudam demais nisso. A evolução medicamentosa dentro do controle do diabetes foi gigantesca nesse último ano, tá? Aí alguns dizem, é porque quer vender remédio, a indústria farmacêutica. Gente, isso depende de cada caso, tá? Confie no seu médico. Às vezes não é só isso. Tem pacientes que às vezes depositam tanta confiança também só na medicação, que às vezes acham que só tomar o remédio vai funcionar. Não, a medicação é um pilar medicamentoso, é um pilar importante dentro do processo de controle da glicose, mas existe quais? Os outros pilares da boa saúde que são importantes, que a Vera está exercitando um deles aí, que é a caminhada. Olha uma coisa interessante que ela comentou, também tentou a dieta cetogênica. A dieta cetogênica é uma dieta muito restrita em carboidratos, tá? Então, qual é a melhor dieta, doutora? Ela não deu conta, né, da dieta cetogênica. A melhor dieta qual é, gente? É aquela que você consegue fazer, que você consegue se adaptar bem a ela e principalmente consegue manter, tá? Consegue manter essa alimentação por quanto tempo? Não se sabe o tempo que Deus permitir a gente viver aqui. Por isso que é tão importante, muitas vezes, nem sempre você fazer uma alimentação restritiva, tá? Por quê? Porque a restrição, ela não gera prazer, ela não gera bem-estar, ela não gera consistência. Então, você conseguir fazer uma alimentação que você consiga manter, que você se sinta bem comendo aqueles tipos de alimentos dentro da sua saúde, você vai conseguir os seus objetivos em relação ao pilar alimentar. Muitas vezes é você praticar o 80-20, 80% da sua rotina, comendo alimentos mais naturais, dentro da quantidade adequada, tá? Evitando alimentos industrializados, adição de açúcar, sal, alimentos muito condimentados também, tá ok? Frutas, legumes, verduras, leite, carne, frango, peixe, ovos, enfim, as coisas mais naturais. Azeite, o azeite extra virgem é interessante também, a hidratação faz parte da alimentação, isso é importante, tá? Então, alimentos mais naturais. E os 20% é o que, doutora? Às vezes uma coisa que você gosta, um evento, um almoço em família, entendeu? É você trazer, né, o prazer de comer. O prazer de comer também é saudável, tá? Ai, doutora, eu sou diabética, eu não posso comer isso. Pode, tá? Você pode, desde que não seja a sua rotina, desde que você, por exemplo, que usa a insulina, ou que você que não usa, faça um substituto alimentar também. Por exemplo, a contagem de carboidrato é uma estratégia alimentar que existe aí, é muito amplamente conversada sobre ela. Eu já prometi, vou fazer uma live sobre também essa parte de contagem de carboidratos, tá? Existe curso, eu sempre indico o curso da doutora Janice, né? Educação em Diabetes, o Instagram dela, que ela fala muito bem sobre essa questão de contagem de carboidrato, tá? Ensina, tem um curso online, a gente também tem o nosso curso online para os cuidados dos pilares, né, que a gente sempre incentiva, sempre trabalha essa questão de mentalidade, comportamento em relação a você trazer uma rotina mais tranquila com o diabetes. Então, o nosso curso online, que a gente abre turmas de tempos em tempos, no momento a gente não tá, tem uma pessoa até que me perguntou, me perguntaram essa semana, e em breve a gente vai abrir uma turma para você que quiser dar esse passo a mais, tá, dentro do seu processo. Então, tem essa questão, a estratégia da contagem de carboidratos. O que é importante falar é que não precisa ser restritivo, não precisa ser sofrido, não precisa você trazer esse que a mais de angústia para o seu dia a dia em relação à alimentação, não precisa você ter medo de comer, tá? Procure profissionais que te auxiliem nisso, que possam te trazer
essa tranquilidade, esse bem-estar. E se a sua alimentação, você, por exemplo, consegue fazer uma alimentação que para todos nós é importante ter, com menos quantidade de carboidrato, principalmente com esse carboidrato, doutora, que a gente precisa evitar. Carboidratos de fácil absorção, carboidratos com açúcar mais refinado mesmo. Pão, pizza, bolo, biscoito, refrigerante, né? Bebidas açucaradas, tá? De uma maneira geral, viu? Isso dentro da sua rotina não é para existir, não é para existir dentro da minha, não é para existir dentro da rotina de ninguém, tá? Então, assim, essa que é a mentalidade que a gente precisa ter. Porque tem casos de pacientes que têm medo de comer. Quando a gente tem medo de comer produto XYZ, a gente gera essa ansiedade, a gente aumenta o nosso cortisol. O cortisol é um hormônio que também aumenta a glicose, a gente aumenta a adrenalina. Enfim, descompensa. Então, você trazer esse cuidado, sim, com a sua alimentação, dentro dos 80%, tá? Para que você, 80% a 90%, você deixe 10% a 20% aí para o prazer de comer, mesmo que não seja uma coisa saudável, mas que não é a rotina. Não é a rotina, é a exceção. E mesmo quando você for comer essa coisa, aí não quero, tipo assim, tem anos que eu não como uma pizza, eu comer a pizza inteira. Não, come um pedaço, 2, devagar, mastigando, sentindo o sabor daquele alimento. Sinta o sabor do alimento, mesmo que ele saudável ou não, procure mastigar, use os sentidos na hora de você alimentar, tá? Veja o que você está comendo, usando o sentido da visão, sinta o cheiro desse alimento, mastigue com calma, sentindo a textura, os sabores diferentes. A gente é muito acostumado a 2 sabores, só o salgado e o doce, mas existem outros sabores também que são interessantes dentro do nosso paladar. E quanto mais você traz uma alimentação natural para o seu dia a dia, mais o seu paladar ele vai se abrindo para esses novos sabores, amargo, adstringente, o cítrico, né? Você consegue abrir as suas papilas para que você... cadê a Débora? Eu já fiz... Oi, acho que deu uma pausadinha, reconectou. Eu estava vendo a Débora aqui, que disse que já fez exames em jejum. Me perdi, peraí, deixa eu ver. Nossa, que live bacana, hein, gente? Vocês participando, muito legal. Que delícia poder... Cadê a Débora? Me perdi aqui. Eu já fiz 2 em jejum, deu 107, por isso ele pediu a glicádia e deu 5,3. Então, Débora, você tem uma alteração na glicose de jejum, né? Que é importante saber o motivo, identificar a causa e cuidar dessa glicose também, tá? A Vera comentando que delícia poder tomar banho de mar todos os dias, mas moro tão longe. Mas é aquilo que a gente estava falando, Débora, anteriormente. Certamente onde você mora tem natureza que você pode observar, tá? O mar é delícia, né? Eu adoro o mar. 2 coisas que eu gosto muito, muito, muito na natureza. O mar e a lua. Então a lua sempre foi, às vezes, até uma conselheira para mim. Eu converso... Na minha época de adolescência, né, eu conversava demais com a lua, adoro olhar para a lua, viu? Então, assim, procure algo da natureza aí nos seus arredores que você possa se conectar também. Esse diagnóstico DM1 pode ser revertido? Existe a possibilidade de não usar insulina? Olha que pergunta interessante. Quando a gente tem o diagnóstico do diabetes tipo 1, quando ele é bem estabelecido, o que isso quer dizer? Quer dizer que o pâncreas, que é o órgão que produz a insulina, tá? Ele deixou de produzir a quantidade suficiente de insulina que você precisa. E a insulina é um hormônio vital. Esse ano nós estamos fazendo 100 anos da descoberta da insulina, essa insulina que a gente aplica quando o organismo não está conseguindo mais produzir. Então, todo mundo precisa de insulina. Você que está me escutando, todo mundo precisa de insulina. E quando o pâncreas, ele cansa, ele para de produzir essa quantidade de insulina, a gente não consegue mais ter um substituto para esse hormônio, a não ser que a gente reponha, tá? Então, assim, a medicina, ela avança demais, né? A medicina, ela avança, então pode ser que amanhã, pode ser daqui a 1 ano, daqui a 10 anos, a gente não sabe, tá? Que venha a existir a cura do diabetes tipo 1, tá? Que é um diabetes que a gente sabe que tem uma etiologia diferente, uma causa diferente do diabetes tipo 2, que aí já envolve muitos outros fatores. Mas assim, nesse momento a gente ainda não tem
a cura em termos de parar o tratamento, de parar de usar a insulina, como você está perguntando, Rosi, mas é aquilo que a gente trabalha, inclusive no nosso curso online. A gente tem a cura pelo controle. Cura pelo controle. Alguém está me ligando aqui, já desconectei. A gente tem a cura pelo controle. E é nisso que a gente precisa focar dentro do processo de cuidado do diabetes. Tá ok? Deixa eu ver o que mais. Eu vou responder uma pergunta. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Doutora, o exame anti-GAD ilhota faz pelo SUS? Mona Lisa, agora a Mona Lisa me pegou. Eu não sei dizer se faz pelo SUS, porque tem tempo que eu já não tenho esse acesso, né, ao SUS. E são exames mais caros mesmo. Então, realmente, Mona Lisa, eu vou ficar devendo essa, tá? Vou até perguntar, vou investigar e depois eu te falo, tá bom? Bom dia, linda. Quero uma doutora como você, socorro. Obrigada, viu? Obrigada aí pelo carinho, tá? Cadê a Débora? Eu tô arrasada. 2 meses com fratura no pé e não posso me exercitar. Aí minha glicose subiu. É possível que reverta quando eu puder me exercitar? Ô, Débora, assim que puder, né, se movimentar. Você teve essa questão no pé, parou o exercício, mas olha só, que de um momento que não é legal, né, que é delicado, você pode trazer oportunidades, às vezes, de fazer boas leituras, né, de ouvir músicas, de interagir com seus amigos, entendeu? Então, traga, às vezes, de um momento que a gente não esperava que acontecesse, né, a oportunidade de, às vezes, organizar um pouco mais aí o que você precisar, pelo fato de você estar mais parado, e assim que possível você retomar o exercício, né? O exercício, pelo que eu tô vendo, você gosta e ajuda demais dentro do controle do diabetes. Muitas vezes é um dos pilares também que favorece a reversão do diabetes, tá? Ela tá comentando também que ama o contato com a natureza, até pelo YouTube eu fico olhando a natureza, ouvindo os sons, isso me conecta também, é incrível, que legal, que legal. Lá na nossa recepção, na recepção da nossa clínica, não tem barra pesada, não tem jornal, não tem o povo falando tragédia, não. O que tem é isso aí, é o YouTube mostrando a natureza, com musiquinhas legais, entendeu? Então, bacana, isso é de graça, isso você pode fazer de graça também. Veja que usar a tecnologia, né, usando a tecnologia a seu favor, tá? Ela comentando ainda que realizar exercícios à noite ou de manhã, o exercício. Olha que pergunta legal, exercício deve fazer à noite ou de manhã? O melhor horário do exercício qual é? Aquele que você vai e faz, tá? Esse é o melhor horário, o horário que cabe dentro da sua rotina, que cabe para você. Se você puder começar o seu dia, né, dedicando às vezes essa primeira hora do dia aos cuidados da sua saúde, à prática de um exercício que você gosta, olha que diferente que você já começa o dia dando essa carga de energia positiva, né, trazendo esse autocuidado para você, para que você comece seu dia bem e já siga, na maioria das vezes, ele assim também. Porém, se às vezes, por exemplo, doutora, eu só tenho à noite, não sei o que, se isso não entrar como uma obrigação, às vezes a gente trabalha o dia todo e diz assim, ufa, nossa, ainda tem que fazer exercício, que coisa. Aí muitas vezes a pessoa nem vai, né, porque já trabalhou o dia todo, já tá cansada e não vai. Existe esse caso, mas existe o caso que a pessoa faz o exercício, fica bem, né, dorme bem, porque dependendo de cada organismo, às vezes o exercício ele pode estimular demais, e aí você pode, às vezes, ter essa dificuldade de entrar no sono, por causa da adrenalina, do estímulo realmente de energia que o exercício dá, tá? Então, qual é o melhor horário? Aquele que você pode fazer e aquele que você melhor se adapta também, tá? Esse é o melhor horário do exercício, de forma individual, observando o seu organismo. Combinado? Deixa eu responder uma pergunta aqui da caixinha, que acabou, foi tanta pergunta, achei ótimo, viu? Muito bacana as perguntas. Deixa eu responder aqui, que senão eu vou ficar devendo o pessoal da caixinha. Olha lá, peptídeo C, mais exames, né, pra gente avaliar. Peptídeo C de 0,8, tá? É valor normal. Fiz exames esta semana de jejum 138, glicada de 6,5 e 2 horas 220, né? Bom, o peptídeo C, para que serve o peptídeo C? O peptídeo C, na maioria das vezes a gente pede quando a gente quer avaliar se o pâncreas ainda está produzindo uma quantidade
correta de insulina para você, tá? Isso a gente faz muito, às vezes, na questão da dúvida do diagnóstico do diabetes tipo 1, às vezes quando a gente acha que o diabetes tipo 2, que é esse diabetes depois de um certo tempo, deixa de produzir a quantidade de insulina, às vezes a gente acha que precisa fazer a insulina, a gente avalia para ver como é que está essa reserva. Então, quando o pâncreas ele produz a pró-insulina, né? Essa pró-insulina ela é degradada em insulina e peptídeo C. Por motivos técnicos, tá? É melhor medir o peptídeo C. Então, a gente avalia a reserva de insulina. Em geral, o peptídeo C normal, isso depende dos valores de laboratório, é por volta de 1 e alguma coisinha, até 3, 4, dependendo do valor de laboratório. Viu? Se ele dá abaixo disso, quer dizer, na maioria das vezes, que o seu pâncreas não está produzindo a quantidade correta de insulina, tá? E muitas vezes é necessário avaliar com o seu médico quais são as estratégias importantes para que você possa melhorar esse controle aí, que no caso da pessoa que perguntou, realmente precisa fazer esse controle e avaliar principalmente essa glicose depois da refeição, tá? A glicose depois da refeição, realmente ela tá dando um valor a mais e é onde a primeira fase, né? Existem 2 fases, de forma bem simples, que o pâncreas produz a insulina. Uma fase rápida, que é quando a gente come, a gente aumenta a glicose e o pâncreas ele aumenta a produção de insulina para combater essa primeira fase aí do alimento, né? E existe a fase lenta, tá? Que é o pâncreas tá aqui, ó. Numa hora dessa a gente tá conversando, ele também tá produzindo algum grau de insulina e que pra gente manter a glicose equilibrada mesmo quando a gente não tá alimentando. Quando o pâncreas ele cansa, quando ele não tá produzindo mais a quantidade suficiente de insulina, qual é a primeira fase que ele já deixa de fazer? É justamente essa onde exige um esforço maior, de dar esse pico no pós-refeição. Então, talvez, né, seja uma coisa interessante avaliar a necessidade aí de algum ajuste, que não necessariamente é só a insulina, tá? Para que possa corrigir essa glicose no pós-prandial. Às vezes, a simples correção do alimento que você está comendo, tá? Do alimento que você está comendo na sua refeição, já pode ajudar a equilibrar melhor esses níveis de glicose. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui na caixinha. Tem várias, mas... Ai, meu Deus, deixa eu olhar. Pera lá. Tem a Débora aqui, que a gente já respondeu. Essa aqui a gente já respondeu também. Aqui, óleo de cártamo ajuda na glicose? Olha só, óleo de cártamo, né? Se a gente digitar óleo de cártamo, depois você faz esse teste, tá? Se você digitar óleo de cártamo aí na internet, você vai ver que ele tá dentro dos tubos bonitos, coloridos, né? Que a gente já comentou aqui na live. Mas você vai ver que ele serve para glicose, para pressão, para colesterol, para emagrecer, para a pele, para o cabelo, enfim, para infecção, para imunidade, para muita coisa, tá? E é óbvio que não existe milagre, tá? Não existe um pote que a gente toma, mesmo que sejam medicações já estudadas e bem estabelecidas para isso, não existe o milagre da gente tomar um comprimido e controlar a glicose, né? Muitas vezes o remédio, quando ele é natural, quando ele é realmente natural e você acredita que ele funciona, às vezes ele pode funcionar também como uma ajuda, como um auxílio, tá? Desde que não esteja ali prejudicando, ele pode ajudar também, tá? Mas assim, o óleo de cártamo, que teoricamente ele é um produto natural, é aquele cuidado que a gente precisa ter. Nem sempre é tão natural assim, tá? Então, isso não está escrito no pote. O que está escrito no pote é só os benefícios, né? As indicações, não fala de efeitos colaterais, não fala das contraindicações. Então, assim, o cuidado é esse que você precisa ter. Não tome medicamento sem orientação médica, sem acompanhamento médico regular. Deixa eu ver o que mais, vamos ver. Deixa eu ver aqui. Se mais alguma pergunta? Gatorade após exercícios físicos. É bom, a Janaína tá perguntando. Eu tomava muito, viu, Janaína, na época da natação, que o Gatorade ele é um produto energético, né? Você precisa ver lá a quantidade de carboidrato que existe
No pós-exercício, tá? Talvez durante o exercício, você faz mais de 1 hora de exercício, ele tem alguns sais, né, que são importantes na reposição hídrica. Lembrando que muitas vezes a melhor hidratação é a água mesmo, tá? A água é fundamental. Às vezes no exercício, quando ele dura mais de 1 hora, você precisa fazer um aporte de carboidrato também, mas a água, ela é o melhor alimento para hidratação. Mas o Gatorade, ele tem alguns incentivos de alguns sais a mais, tá? Tem um aporte de carboidrato interessante, que talvez durante ou no pré-exercício você faz exercício de alta intensidade, seja uma opção interessante, tá? Importante também conversar aí com o médico para ver se há necessidade de você fazer essa suplementação, tá? Eu acho que o mais importante é ver isso. Use o aplicativo para lembrar da água, legal, Débora. Acho que é um veneno, muito açúcar e sódio. Ah, o Gatorade, né? É isso aí, é importante você saber qual a indicação, né? Óleo de cártamo ajuda, né? A gente acabou de comentar já do óleo de cártamo. Qual a sua opinião a respeito de frutas? Podemos comer todas? Olha só, não existe fruta proibida para pessoa portador de diabetes, tá? Existe sim frutas que têm menor índice glicêmico, como as frutas mais cítricas, né? Limão, maracujá, as frutas vermelhas em geral, e existem frutas de médio índice glicêmico e existem frutas de alto índice glicêmico. O que é importante? Por exemplo, quando é uma fruta de alto índice glicêmico, como às vezes a banana, né? Pode comer banana, doutora? Pode, gente, pode. Mastiga com calma, coloca uma aveia, coloca uma castanha, coloca uma proteína associada, coloca fibra junto com a fruta. Muitas vezes a fruta ela já vem com muita fibra e a fruta ela tem um açúcar natural, que é a frutose, que obviamente não é para exceder também, porque tanto excede no aporte maior de açúcar, quanto excede também na quantidade de calorias, que isso pode levar você a um ganho de peso. Então, tudo deve ser consumido, frutas, legumes e verduras, a gente precisa consumir pelo menos 5 até 7 porções por dia, tá? Então, é alimento natural, alimento que a natureza nos oferece, viu? E você pode sim consumir, tá? Pode consumir dentro de uma alimentação equilibrada. Obviamente, como a gente está falando, atenção à quantidade naquele momento. Você, às vezes, por exemplo, chupar uma laranja, comendo o bagaço, mastigando com calma, legal. Agora a pessoa vai chupar 4, 5 laranjas, aí já excedeu, né? Aí já excedeu, já tornou, já aumentou, já deu um aporte muito grande de frutose, porque é um açúcar natural, mas quando excede na quantidade, aí já não é tão legal assim, tá? Então o cuidado é esse só, viu? Mas pode e deve consumir frutas, tá bom? Educação em diabetes, isso, a doutora Janice, é isso aí. Estou assim, doutora, com medo de comer. Olha só, não precisa ter medo de comer, né? Não precisa ter medo de comer. Coma, inclusive para você que usa insulina, para você que usa medicamentos que ajudam a controlar a sua glicose, você precisa alimentar. Já dizia a nossa tataravó, que saco vazio não põe em pé. Saco vazio não põe em pé. Na época que eu estudava para o meu vestibular, eu não tenho diabetes, tá, gente? Eu tenho um outro tipo de doença crônica, a miastenia, que inclusive eu tô precisando cuidar dela, mas isso é um caso à parte, depois a gente comenta sobre isso. Até me perdi. Ah, tá, na época eu estudava para o diabetes, já para o vestibular, eu estudava até muito tarde, eu não dormia bem, no outro dia eu acordava cedo para ir para o colégio, enfim, foi um ritmo realmente muito intenso, e aí eu não me alimentava direito. Nesse ano eu desmaiei, sei lá, para pelo menos umas 4 vezes, o resto eu já me passava mal, mas não desmaiava, porque eu já me deitava logo, já sabia as medidas que eu precisava tomar naquela época, tinha aí 17 anos, 16, 17 anos, né? Então, saco vazio não põe em pé. Então, é importante a gente alimentar, viu? A gente fala muito sobre alimentação, a gente pode ainda discutir muitas lives sobre alimentação, mas perder esse medo de comer é muito importante. Live maravilhosa, obrigada. Doutora, você é endocrinologista, bom dia. Oi, Regina, você tá chegando por aqui? Sou sim, tá? Sou médica endocrinologista que ajuda, né, as pessoas dentro do processo de emagrecimento, dentro do controle da glicose, você alcançar a cura pelo controle e viver uma rotina sem restrições, uma rotina tranquila com o diabetes. Essa é a nossa missão aqui, tá?
Vamos ver, deixa eu ver o que mais. Doutora, pode ser. Isso aqui já passou. O do Antigade, que eu não soube responder, né? Depois eu vou investigar se faz pelo SUS, tá? Doutora, uma banana prata de manhã com mix de castanhas pode ajudar a diminuir a glicose? Olha que legal, pode sim, tá? Você usa a banana com uma gordura boa, né? Agora o mix de castanhas, tá? Não é não é o pote da castanha, tá? Porque castanha, a gordura boa, ela também tem calorias, né? Então, nesse exceder de calorias, pode exceder no peso também, tá? No aporte calórico na somatória do dia. Mas sempre que você associa um carboidrato, tá? Mesmo que seja um carboidrato simples, e até quando é um carboidrato simples, melhor ainda, tá? Por exemplo, você comer um prato de macarrão, tá? Com uma proteína, um prato de macarrão com uma proteína e salada, você está adicionando proteína, está adicionando fibras, tá? E isso ajuda na absorção mais lenta da glicose, faz com que aquele carboidrato não dê o pico muito rápido e absorve mais lenta a glicose. Isso é importante dentro do controle da glicose. Bom dia, doutora Helena, bom dia, Letícia, bom dia, Socorro, obrigada. Aqui na minha cidade não faz Antigade pelo SUS, paguei particular. Olha aí a Rosi já me ajudando. Obrigada, Rosi. Bom dia, minha doutora. Tô com a glicemia ótima depois dos seus conselhos. Continuo com a dieta low carb, fazendo minha caminhada. Só alegria e gratidão. Obrigada, Eliane. Parabéns aí, viu? Parabéns pelos seus cuidados. Parabéns, doutora, pelos ensinamentos. Ô, gente, muito obrigada aqui, tá? Agradeço demais essa participação de vocês. A gente tem 4 minutos agora para encerrar. Deixa eu ver só se tem mais alguma outra pergunta aqui que eu fiquei... Deixa eu ver, gente. Nossa, foi muita pergunta hoje. Depois, você atende pela Santa Casa? Não, eu sou de Vitória, no Espírito Santo, tá? Aqui tem Santa Casa também, mas a gente faz os nossos atendimentos apenas no consultório, tá? Uma alimentação... Doutora, eu vou responder essa aqui rapidinho porque é importante. Doutora, uma alimentação saudável evitaria o diabetes tipo 1? Rosana, que pergunta legal que você fez, tá? A pessoa portadora de diabetes tipo 1, não é porque ela comeu errado, não é porque a mãe, que às vezes é criança também que desenvolve, não é porque a mãe deu muito doce, não é porque você não fez exercício, não é, tá? A origem do diabetes tipo 1 é uma origem autoimune, onde o organismo produz uma quantidade de anticorpos. O que são anticorpos? São soldados que lutam contra o próprio exército. Então, esses anticorpos que estão perguntando aí o anti-GAD, anti-insulina, anti-AI2, eles vão destruindo as células do pâncreas aos poucos e o pâncreas ele para de produzir a quantidade suficiente de insulina. Então, é uma doença autoimune. A pessoa que é portadora do diabetes tipo 1 e do tipo 2 também, mas aqui a gente está falando do tipo 1, ela não tem culpa, tá? Não é a mãe que tem culpa, nem a pessoa que tem culpa, tá? O próprio organismo, né, por um defeito genético, uma alteração genética dessa produção de anticorpos, como qualquer doença autoimune, como eu tenho a minha também, a minha astenia, tá? Não é culpa minha eu ter a minha astenia. O que eu preciso fazer é cuidar, né? É cuidar e entender que esse desafio que Deus colocou na minha vida, ele pode trazer oportunidades de eu gerenciar melhor, de eu desacelerar, sabe? De eu trazer uma missão como essa aqui, que é ajudar outras pessoas, entendeu? Então, assim, trazer de uma situação difícil oportunidades, mas não é culpa da pessoa ela desenvolver o diabetes tipo 1, tá bom? Não é culpa não, tá? Gente, eu não sei se o Instagram vai cortar, gente, mas a gente tá... Foi uma live maravilhosa, tá? Eu agradeço demais. Se eu não respondi as perguntas, depois podem deixar na caixinha aí que a gente vai respondendo aos poucos, tá? Muito obrigada, você que participou dessa live. Distribua, tá? Distribua esse conhecimento com outras pessoas. Seja você falando, seja você compartilhando a nossa live. Porque quando você distribui, quando você aprende e também distribui o conhecimento, você fala sobre o seu conhecimento, você aprende 2, 3, quantas vezes você falar? Você aprende várias vezes. Isso é uma inteligência do futuro, você aprender e educar também, tá? Então, vocês nos ajudam nesse trabalho de formiguinha, de educação em diabetes, com acolhimento, com humanidade, viu? Esse é o nosso propósito, essa é a nossa missão para ajudar você, assim, alcançar a sua cura pelo controle e
ter uma rotina sem restrições, uma rotina tranquila com o diabetes, tá? Então, olha, um beijo bem grande, um ótimo dia para vocês e quinta-feira que vem, se Deus quiser, a gente está aqui de novo na nossa Quinta do Diabetes, sempre às 8 horas da manhã, para a gente ter esse bate-papo legal como foi hoje. Muito obrigada, até a próxima.